Sabemos que neste mundo não estamos livres de enfrentar crises, mas o verdadeiro cristão deve ter atitudes sábias diante delas. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O cristão deve agir diferente das demais pessoas na questão de como enfrentar essas crises, embora todos passem pela mesma. Vejamos então a seguir 5 atitudes que o cristão deve ter em tempos de crise. A primeira atitude é confiar. A primeira atitude que o cristão deve ter é confiar em Deus e crer que, apesar de tudo, Ele está no controle da situação. Veja o que o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus não perde o controle de nenhuma situação, pois Ele tem o controle de tudo o que acontece. Por isso, se Ele permite alguma coisa acontecer, é porque Ele tem um propósito a realizar. A segunda atitude é manter a calma. Manter a calma não é ficar parado de braços cruzados, mas ter um estado de paz em meio a uma crise e agir sabiamente. Lembra de Paulo quando estava no navio a caminho de Roma, em Atos 27, em que o navio enfrentava uma grande tempestade? Viu qual foi a sua atitude? A atitude de Paulo foi manter a calma. Percebam no texto que, apesar de toda a dificuldade que eles enfrentavam, a ponto de não haver mais esperança de se salvarem, Paulo demonstrava total calma em meio à situação. E percebam que sua calma não foi ficar de braços cruzados, mas sim agir sabiamente, porque ele manteve a calma e soube o que fazer. Ele deu bons conselhos, transmitiu palavras de ânimo e encorajou a todos. Por isso é muito importante em meio às crises manter a calma, pois só assim teremos atitudes sábias. A terceira atitude é ser grato a Deus. Ser grato a Deus em meio às crises é demonstrar um coração verdadeiramente agradecido a Ele. Esta é a sua vontade. E uma pessoa com o coração grato a Deus por tudo que Ele já fez, vai expressar isso até mesmo no meio de uma crise. E a gratidão pode ser expressada pela alegria, por um louvor e até mesmo uma adoração. Veja um texto a seguir que representa bem isso. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo que falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Lembrando que você não deve se alegrar pela situação, mas sim se alegrar em Deus em meio à situação. Veja como Jó foi grato em meio à crise. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora então que você sabe como é ser grato em tempos de crise, aproveite este momento para dizer uma palavra de gratidão a Deus. A quarta atitude é orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em meio às crises encontramos na oração não somente respostas para nossos pedidos, mas também um refúgio para nossa alma. Diz a letra de um belo hino: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar.
mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. É no altar da oração que devemos derramar o nosso coração, pois assim ficaremos mais leves. Na oração devemos também interceder pelas pessoas que também estão passando pela mesma crise e pelos governantes, as autoridades constituídas. A oração é uma arma poderosa para todo cristão, por isso, em meio às crises, devemos orar. Mas não podemos esquecer que, todavia, seja feita a vontade de Deus. A quinta atitude é agir. A nossa fé é viva quando agimos, por isso devemos demonstrá-la em nossas boas ações. Portanto, se tiver alguma coisa que pudermos fazer em tempos de crise, façamos. Por exemplo, se há uma crise financeira que o país enfrenta, você deve economizar. Se é uma crise na área da saúde, como por exemplo uma pandemia, nosso papel deve ser tomar os devidos cuidados, seguindo as recomendações dos profissionais de saúde. Portanto, devemos agir e agir sabiamente, sempre com cuidado e procurando ajudar os outros. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Lembrando também que, seguindo as atitudes anteriores, já estamos automaticamente agindo. Mas não devemos ficar somente nisso, e sim agir conforme podemos fazer a nossa parte, em meio às crises. Portanto, se você é um cristão, não deixe de demonstrar isso através destas 5 atitudes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.